Graça e paz seja para todos vocês. Está no ar, mais uma vez, o esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos estudando o livro de Mateus e esta semana estudaremos sobre o início do ministério de Cristo. O pão era parte da dieta diária do povo de Israel, assim pode-se imaginar 40 dias sem comer pão. Nesse momento era a necessidade imediata de Jesus. A pergunta é, em que consistiu realmente a tentação do diabo? Em comer o pão? O foco da lição desta semana é reconhecer as três principais experiências que preparam Jesus para o seu ministério exitoso. Veremos três experiências que preparam o Rei Jesus para o seu serviço. A primeira experiência, o precursor do Rei, João Batista. Em segundo lugar, a apresentação do Rei, que é o batismo. E a terceira parte é as provações do Rei, que são as tentações. Vamos a começar pela primeira, o precursor do Rei, que foi João Batista, considerado o Elias. 400 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Malaquias anunciou a ideia de que um precursor anunciaria e prepararia a era messiânica. Malaquias profetizou que o precursor seria o profeta Elias. Isto está em Malaquias 4:5. Ele fala claramente: não é acidente a descrição da roupa de Elias, de 2 Reis 1:8, e coincide com a descrição da roupa de João Batista também. Existem 6 elementos na mensagem de João Batista como um precursor do Messias. E vamos falar um pouco sobre essas 6 características. O primeiro elemento na pregação de João Batista foi um chamado ao arrependimento. E isso era muito importante, era a prioridade dele. Em segundo lugar, o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2 representa o fim de uma era. O reino celestial logo irrompirá no âmbito terrenal. A salvação é o juízo de Deus, em breve confrontarão as nações da terra. Em terceiro lugar, João Batista pregou a vinda do juízo. E isto era a ira vindoura. Isso quer dizer que haveria um juízo, e ele está falando claramente disso. O quarto elemento da alarmante mensagem de João proclama a inutilidade da linhagem religiosa. Ser filho de Abraão não basta para ser aprovado no juízo vindouro. O quinto elemento da mensagem de João é a confissão e batismo. Esse não era um batismo de purificação, segundo o costume, para receber aos gentios com conversos ao judaísmo. Esse apelo ao batismo era diferente, era para perdão de pecados. O último elemento da mensagem de João é que a confissão e o batismo devem ser frutos dignos do arrependimento. Agora vamos ver o segundo assunto desta parte da compreensão, a apresentação do Rei. Deve-se ver o batismo de Jesus como um anúncio público da chegada do Messias e também o começo do seu ministério. Pastor, se o batismo era para arrependimento e perdão, por que Jesus foi batizado? O desejado de todas as nações diz que Jesus não recebeu o batismo com confissão de pecado de sua própria parte. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que deveria dar e fazendo a obra que devemos fazer. Ao se submeter ao batismo, Jesus reconheceu a demanda que Deus fazia a ele e a outros para experimentar uma total consagração da vida e santidade de caráter. Foi um exemplo a seguir. Começou seu ministério em um rio entre os pecadores penitentes e terminou seu ministério em uma cruz entre 2 ladrões. Jesus revelou a importância de 3 eventos pós-batismais. E isso sim nós vamos definir. Quais foram esses eventos pós-batismais que Jesus revelou? O primeiro evento, o primeiro elemento pós-batismal de Jesus é que abriram os céus, simbolizando a comunhão dos céus com a terra. Em segundo lugar,
viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Começou o seu trabalho depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. O terceiro evento é o reconhecimento de Deus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Duas certezas. Certamente era o escolhido de Deus e o caminho que estava diante dele era o caminho da cruz. A terceira parte da compreensão são as provações do rei, as tentações. A estratégia do inimigo era impedir a missão de Cristo. Por isso Satanás se aproximou pessoalmente dele para tentá-lo. Pastor, eu não entendo essa declaração de Mateus que diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como se entende isso? Jesus sabia perfeitamente que ao vir a esta terra enfrentaria uma luta muito grande. Ele não resistiu à luta, ele sabia que vinha para essa luta. Por isso que ele foi enviado para poder enfrentar o inimigo e ser vencedor. A chave se encontra também no capítulo anterior, quando Jesus foi a João para ser batizado. Vendo a resistência de João, Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Embora não tivesse pecado, Jesus teve que ser batizado para cumprir toda a justiça. Isto é fazer o que é necessário a fim de ser um exemplo. Exemplo em luta, exemplo em vitórias também. Por isso ele precisou ser levado ao deserto para ser tentado. Depois de seu batismo, Jesus estava pronto para apresentar o reino de Deus. A grande pergunta é, como devia cumprir sua tarefa? No seu batismo, Deus falou: tu és meu filho. Em outras palavras, Jesus foi proclamado como filho do rei e também é apresentado como servo em Isaías 42:1. A primeira parte alude ao papel do rei, filho de Deus, e a segunda parte alude ao papel de um servo sofredor. A pergunta é: adotaria Jesus o caminho do rei ou do servo sofredor? Optaria pelo trono ou pela cruz? A grande tentação de Cristo durante sua vida, e especialmente aqui na terra, foi a de evitar a cruz como servo sofredor. E a primeira tentação é o reflexo disto. Se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás se aproxima de Jesus tocando o ponto de sua maior necessidade imediata, o alimento. Não era tentação apenas para satisfazer seu apetite, era para que Jesus usasse seu poder divino em favor de sua própria necessidade. Usar seu próprio poder para ajudar a si mesmo seria o mesmo que usar seu poder para evitar a cruz. A expressão "se é filho de Deus" cria dúvidas e desconfiança de Deus. Jesus conhecia Deus e confiava nele, conhecia a si mesmo e não duvidava. Jesus sempre responde com escrito está. Essa é a palavra que o defendeu em todas as tentações. A segunda tentação: se é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordena ir a teu respeito, que te guardem. Mateus 4:5. Satanás então usou a Bíblia novamente, citando o Salmo 91. Usou o texto fora do seu contexto original. Ele sempre faz isso, tergiversando as coisas. O salto público a partir do templo era uma tentação, porque seria uma maneira popular de ganhar seguidores e evitar a crucifixão. Agora entramos na terceira tentação. E Mateus 4:9 fala: tudo isso te darei se postrado me adorares. Satanás levou ao templo um âmbito religioso. Às vezes somos tentados não apenas fora da igreja, podemos ser tentados também dentro da própria igreja. Não simulou ser um anjo enviado por Deus. Esta vez usou sua própria identidade de anjo poderoso, mas era um anjo caído. O ponto da terceira tentação é que os judeus perceberam que o domínio mundial seria uma função messiânica.
E o povo de Israel estava pronto para receber a um Messias político que acabaria com o domínio romano. Então Jesus escolheu o caminho de um servo sofredor, que veio a estabelecer um reino eterno, resgatando pessoas do pecado e não apenas resgatando aos judeus do jugo romano. Agora vamos às aplicações da lição desta semana. Em primeiro lugar, quando um ser humano não conhece a Deus, nem se conhece a si mesmo, então começa a dúvida. E esse é o início do mal. A ignorância de Deus gera instabilidade e desconfiança. Uma segunda aplicação, suprir as necessidades ou a necessidade imediata é menos importante que a grande necessidade da vida eterna. Por isso, se nós temos que renunciar às necessidades imediatas por aceitar aquela grande necessidade da alma que é eterna, por exemplo, se você tem que, na necessidade primária, ir para fazer uma ligação, mas primeiro vai à presença de Deus. Se você está com fome, primeiro come o pão de Deus. Se você quer abrir e se ligar à televisão porque saber alguma notícia, uma necessidade primária, vai primeiro à presença de Deus e ouça as notícias que Deus tem que dar para você. Um terceiro assunto que nós temos que aprender é que Jesus venceu as tentações pelo poder da palavra e nós também podemos vencer pela palavra de Deus. E uma última aplicação também dessa lição é que Jesus escolheu homens comuns para tarefas extraordinárias. E Deus faz coisas extraordinárias com pessoas simples que estão dispostas a ser instrumentos de Deus. Vamos agora à última parte do nosso esboço com as palavras do salmista David, que diz: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Convido a vocês a tomar a decisão de guardar em seu coração a palavra de Deus cada dia para encontrar força para vencer toda cruel tentação. Nós podemos ser vencedores pela palavra de Deus. Por isso nós vamos tomar essa decisão. Vamos buscar a Deus na primeira hora e vamos ler sua palavra em primeiro lugar. Deus possa abençoar essa decisão. Vamos chegar no final do nosso esboço, espero que tenha sido uma bênção. E lembre mais uma vez, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para nossa alma. Existe uma história que todos nós crescemos escutando, quando Jesus chamou os discípulos no mar da Galileia. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão